Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lala, você tá no canal Panela Temperada. E a receitinha de hoje, quer dizer, as receitinhas de hoje são panquecas. Essa panqueca americana, que vai muito bem no café da manhã. Você pode colocar frutas, geleia, coberturas, enfim, para um café da manhã, para um café da tarde é uma delícia. Essa panqueca tradicional, que normalmente nós comemos ela salgada, mas você também vai poder fazer ela doce, desde que na hora que você estiver preparando a massa, você não coloque o sal. Gente, ó, 2 receitas, um vídeo. Legal, né? Então, bora para a receita? Vamos começar pela panqueca americana. Eu tô usando aqui 1 xícara de 200 ml de farinha de trigo. Eu deixei nesse copinho, isso aqui é um copinho bobo de requeijão, porque nem todo mundo tem 1 xícara que a pessoa possa ter certeza da quantidade de ml que ela tem. Então, isso aqui, ó, facinho, todo mundo tem. Então, é 1 copo desse de farinha de trigo, um ovo. Eu vou colocar leite. A receita são 180 ml de leite. Cada farinha se comporta de uma forma diferente com os líquidos. Então, eu vou colocar só um pouco, vou misturar e depois eu vou acrescentando. Aqui, 2 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar a colher muito cheia, não. Se você não tiver um fouet, não tem problema não. Você bate com, você pode misturar com uma colher, você pode misturar com um garfo, desde que fique bem misturadinho, tá? E aqui eu vou colocar o equivalente a 1 colher de sobremesa de óleo. Eu vou colocar uma pitadinha, assim, no dedo, de sal. Tudo que tem base doce, que você coloca sal, você ressalta o sabor. Olha a textura dela, que bonitinha. Essa é a textura que a gente quer. Agora, tem uma coisa que é opcional, é de gosto. Eu gosto de essência de baunilha, então eu vou colocar aqui 1 colherinha. É bem pouquinho, tá? Você vê que nem preencheu. 1 colherinha de chá. Eu vou acrescentar o fermento. 1 colherinha de chá rasa. E agora eu vou para a 2ª colherinha de chá rasa. Nem vou usar toda. Vou misturar. Aqui não precisa bater, é só misturar mesmo, para incorporar o fermento. Agora, aqui eu tenho uma tigelinha com um pouquinho de óleo, dá pra ver, né? Gente, não tem melhor que isso aqui. Eu sei que pode parecer feio e tudo. Isso aqui é um saquinho de pão. Eu amassei. Eu vou passar ele aqui dentro e vou passar na frigideira. Se você não tiver saquinho de pão, você pode usar papel toalha. Eu prefiro esse porque ele vai do começo ao fim inteiro e não fica soltando pedacinho de papel na frigideira, tá? Mas aí você usa o que você tiver. Então, bora pra frigideira. Vamos acender o fogo. Eu vou deixar no baixo, porque essa boca é alta. Barulhinho chato, né? Gente, como vocês podem ver, essa frigideira é bem velhinha, nem teflon dela tem mais. Só que deixa eu falar um negócio, independente da frigideira de vocês terem teflon ou não, pelo menos a primeira, vocês passem o óleo, tá? Se vocês tiverem uma frigideira novinha, de teflon novinho, você só vai passar o óleo na primeira vez e nas outras talvez você não precise mais. Eu gosto de passar o óleo em todas as vezes que eu vou fritar. Você vai vendo conforme a necessidade da frigideira que você tem. Porque cada frigideira é uma história, né? Temos aqui uma concha, que a gente vai colocar aqui. Essa receita, ela não rende muito. Então, se tiver mais pessoas na sua casa, no final você vai ver quanto rendeu.
E aí, você pode dobrar a receita se você quiser mais, tá bom? Então, vamos começar. Não sei se dá pra vocês perceberem que ela começou a fazer umas bolinhas. A gente vai soltar ela e vamos virar. A gente só mantém ela aqui pra ela não ficar muito deformada. E olha que bonitinho, gente, que fica. Fica bem gostoso. É um café da manhã e tanto, viu? Um cafezinho da tarde. Você pode colocar entre uma e outra, dependendo da espessura que ela ficar, você pode colocar fruta, você pode colocar geleia, regar com mel. Gente, fica muito bom. Vou deixar aqui mais um pouquinho. Tiro do fogo. Ainda tem óleo aqui. Eu tô vendo que ainda tá escorrendo um pouquinho de óleo. Eu vou pegar esse papel, eu vou limpar bem o óleo que tem nele. Bem pouquinho. Eu só vou dar uma espalhadinha de nada. Pego mais. E coloco no meio. E volto pro fogo. Eu vou fazer isso com todas elas até terminar a massa e eu já volto. Ó, prontinha. Renderam 4 gordíssimas panquecas. Bom, essa receita é só pra massa, tá? Eu não vou fazer recheio nem nada pra elas nesse vídeo. Mas você pode colocar geleia, requeijão, mel, frutas. Olha que lindas que elas ficaram. E elas são bem grandinhas, viu? Não ficou tão pequenininha não, porque esse prato é bem grande. E é isso, gente. Agora, vamos lá para a próxima? Vamos fazer as panquecas brasileiras? Então, bom, então vamos à panqueca tradicional, que eu vou chamar de panqueca brasileira. 1 xícara de farinha de trigo. Tô usando a medida do copo de requeijão, porque eu acho mais fácil para quem não tem xícara com a medida em ml, ou aqueles medidores. Então, é um copo de requeijão. Você pode dobrar essa receita conforme o número de pessoas na sua casa. Um ovo. Esse ovo não é muito grande não, mas ele é mais para dar liga. Eu vou colocar aqui uma colherinha de chá de sal. Vou mexer bem. E vou acrescentando o leite. Aqui também tem, eu deixei aqui 180 ml de leite e vou misturando até ela ficar bem liquidazinha. E eu vou fritar no mesmo esquema daquela outra. Eu vou tentar falar mais alto para cobrir a cachorrada. Vocês vão fazer no mesmo esquema daquela outra. Um potinho com óleo, uma tigelinha com óleo e o papel de pão, de saquinho de pão. Só quero que dilua bem essa farinha, farinha sem fermento, farinha normal, tá? Ó, tá bem líquida. Dá pra vocês verem aí, né? Ela tá bem líquida. Deixa eu pegar com uma colher que eu acho mais fácil. Mais fácil de mostrar com a colher, né? Bem líquida. E vamos fritar. Então, bora fritar. Passo bem o óleo aqui. As beiradas, porque ele pode escorrer, né? Vou acender esse fogo no baixo. Essa não é a boca mais alta do meu fogão, ela tá bem baixinha, pra evitar que queime. Bem aguadinho, tá vendo?
Dependendo da marca da farinha, a gente tem que colocar mais do que pede a receita, tá bom? Então, assim, é difícil passar na quantidade perfeita por causa disso, porque a farinha colabora muito. A gente vai rodando até ela parar de escorrer. Você pode fazer isso com duas frigideiras, enquanto frita uma. Quando chegar nesse estágio, você já pode colocar outra. Mas se você for usar 2, 3 frigideiras, procure as bocas do seu fogão que tem o mesmo tamanho e a mesma chama. Porque senão uma começa a ficar pronta antes da outra, pode correr o risco de queimar, tá? Ela começa a fazer umas coisinhas fofinhas dentro. Aqui no vídeo eu acho que não dá pra perceber, mas ela começa a levantar aqui por dentro, tá vendo? Você pode fazer aquele malabarismo de jogar, ou simplesmente pega uma espátula e vira. Olha que perfeitinha que fica, tá vendo? Então lembra, gente, presta atenção em como ela tá molinha. Como eu disse, depende muito mais da farinha, mas aqui eu tenho quase a mesma quantidade que eu tinha de farinha, um copo para um copo de leite. Se você não quiser usar tudo de leite, você pode completar com água se você achar que ficou muito grosso, tá? Não precisa ser sempre o leite. E agora tá passando o avião. Bem fritinha, tá dando pra ver, né, gente? A iluminação aqui hoje tá terrível. O dia tá muito nublado. Então, agora, fora do fogo, tá? Fora do fogo, eu vou passar óleo, inclusive na borda, porque ela escorre. Vou pegar a concha. E aí, eu já começo a distribuir. Vocês viram que não foi uma concha inteira. E a gente vai rodando e distribuindo essa massa para evitar que ela se acumule no meio e você fique com as bordas muito finas e o meio muito grosso. Eu vou dar uma acelerada aí no vídeo, porque esse processo se repete até o final da nossa massa, ok? Ó, gente, vai uma dicasinha aqui. Se você quiser fazer dessa massa panquecas doces, é só você não colocar o sal, tá? Você não põe o sal, você pode fazer uma panqueca doce de banana com canela e açúcar. Você pode fazer com maçã, pera, abacaxi. Gente, dá pra fazer muita coisa com essa mesma massa. Então, lembrando que essa é só a base, eu não vou montar essas panquecas. Esse vídeo é só mesmo pra mostrar como faz a massa das panquecas e como prepará-las, né? Como fritar, tá bom? Vou terminar. Eu não sei se eu falei, mas a gente não coloca para esse tamanho de frigideira ou para esse tamanho de panqueca, que é um tamanho muito legal. Você não vai colocar aqui dentro uma concha inteira de massa, tá? É metade daquela concha. Se você tiver aquelas conchinhas menores, você usa aquela como medida. Eu vou ver qual é a medida dessa frigideira, do fundo dela, que é o que mais importa, e passo para vocês. Eu disse que eu falei pra vocês que eu ia falar a medida dela. Ela tem 22 centímetros no topo, nessa parte larga, e 16 no fundo. É uma medida muito, muito boa para panqueca, tá? Prontinho. Aqui estão as nossas panquecas. Renderam 7 panquecas. Esse aqui é para 2 pessoas, dá para 2 pessoas numa boa. Se na sua casa tiver mais pessoas, alguém que come um pouquinho mais, é só você ir dobrando essa receita, tá bom? Crianças, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Eu desejo que todos vocês tenham muita paz, muita saúde. Um beijo enorme e